Rapaziada, beleza? Meu nome é Maelson. Bom, e a parada é o seguinte, eu não sou o Josão, mas eu tô me inspirando nele. Eu espero que esse canal aqui venha crescer. Inclusive, o meu primeiro react tá sendo aqui no vídeo do Josão, né? Eu tô configurando ainda todo o aparelhagem de som, câmera e áudio, microfone, mas à medida que a Copa do Mundo vai acontecendo, a gente vai evoluindo devagar, vamos acompanhando mais vídeos, vamos nos inteirando nos jogos e melhorando consequentemente a qualidade dos vídeos aí. E a parada é o seguinte, o Brasil vai perder pro Haiti na Copa do Mundo? Vamos descobrir agora, né, rapaziada? Complicar contra o fraco Haiti, que teoricamente era para ser o saco de pancadas do grupo, mas que começou fazendo um jogo difícil contra a Escócia, é disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu reuni tanto as informações, as notícias que a gente tem, quanto alguns dados históricos aqui, e tem coisa interessante para você poder ver aqui. Para você que não sabe, esse aqui é o resumão para a segunda partida do Brasil na Copa do Mundo, e a gente tá fazendo aqui meio que isso em todo jogo do Brasil. Então já se inscreve no canal e comenta aí se você É gosta isso que desse eu ia falar, formato. gente, tem Vamos um lá, canal pessoal. legal. Primeiramente, a Escócia era para teoricamente ter tido mais facilidade do que teve contra o Haiti, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco nesse vídeo aqui para vocês os números daquele jogo, para você que talvez não viu a partida, Uhum. e a coisa não foi fácil não. Então, já que eles engrossaram um pouco o caldo para a Escócia, será que o Brasil pode acabar se embolando e se complicando também? Bom, vamos lá. Primeiramente, é legal que a gente tente entender qual vai ser o time do Brasil que vai estar em campo. Então, será que o Neymar volta? Será que o Casemiro é titular de novo? E o Rafinha? E a questão do Igor Thiago? Bom, primeiro, respondendo sobre o Neymar, a gente já sabia, eu tinha até falado no canal News, tem a notícia lá, dá uma olhada depois, que provavelmente era quase que certo que o Neymar não jogaria. Então, provavelmente ele ficaria de fora, ele só ganharia minutos contra o Haiti se alguma espécie de milagre acontecesse. E aí, dito e feito, olha só, na verdade, CBF acaba de informar que Neymar não viajará a Filadélfia para Oh, acompanhar a delegação da seleção brasileira no jogo de amanhã contra o Haiti. Isso aqui é até uma espécie de novidade, porque a gente pensou, o que estava saindo dizia que ele viajaria só para acompanhar ali e tal, só que na verdade nem viajar ele não vai, por quê? O craque ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final do seu processo de recuperação. Então não teve nenhum problema de última hora, não teve nenhum agravamento na lesão, eles só preferiram não deixar ele viajar, mantém aqui treinando e tal, porque não teria muita função, ele viajaria só para acompanhar. Então assim, se você tinha alguma espécie de esperança de, não, eu acho que contra o Haiti o Neymar vai ganhar, nem que seja 10 minutinhos, não, não vai. O Neymar sequer vai viajar com o pessoal, e aí provavelmente a estreia dele vai ficar contra a Escócia mesmo. Presta atenção. cara, isso aqui é uma parada muito que chama atenção. Por quê? Porque a gente vê aí o Lionel Messi, né, estreando pela seleção argentina, sendo aquele cara que todo mundo quer que ele seja. Inclusive na estreia dele ele já mete um hat-trick, né? Sendo assim importante pra caramba, a gente vê Erling Haaland estreando pela Noruega metendo 2 gols. É claro que o Erling Haaland a gente sabe que a Noruega tem pouquíssimas chances de avançar, mas mesmo assim ele já começou conseguindo mostrar para que veio a Copa. E a gente tem o Neymar. O Neymar é um cara que ele merece muito. Ele é um cara que realmente não tem muito o que se falar dele, mas se encontra numa situação que fica complicado, cara. Uma situação que até para defender fica um pouquinho complicado. Por quê? Porque ele vem de um ano que ele tava jogando, vamos dizer assim, tava no Santos, tava jogando bem. Só que ultimamente, cara, ele não teve o miguezinho da sorte, se é que vale ressaltar isso aqui. Bom, vamos continuar aqui. Tentando provavelmente, porque ainda não é certeza, pode ser que fique pro mata-mata, mas provavelmente não. Provavelmente é contra a Escócia. Então, beleza, a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o time exato da seleção brasileira, mas a gente tem pelo menos uma confirmação oficial que o Neymar não vai entrar em momento nenhum. Só que aí é o seguinte: se você viu, e eu imagino que você tenha visto, o primeiro jogo do Brasil contra Marrocos, muita gente ali jogou mal. Principalmente no primeiro tempo, antes do Ancelotti fazer ali as mudanças, o Casemiro estava muito perdido, o Igor Thiago jogou o jogo. Eu tava assistindo o documentarista na Casa TV, o pessoal criticando muito os 30 primeiros minutos do Brasil. E eu vou te falar uma coisa, eu assisti o jogo e eu não consegui ver encaixe na seleção brasileira. Ah, falar de seleção brasileira é isso e aquilo, pá, beleza. Mas se a gente for parar para analisar uma seleção que está com um ano com Carlito Ancelotti e uma seleção que é a de Marrocos, que está 3 meses com um novo técnico, 3 meses, a seleção brasileira não está jogando nada. E a gente tem um técnico a um, Marrocos tem um técnico a 3, beleza?
Só por aí já dá pra tirar muita coisa. Inteiro muito ruim. O Rafinha foi muito criticado e não saiu em nenhum momento. E a gente ficou aqui na expectativa de, tá, mas o que vai mudar pro segundo jogo, para essa partida de agora contra o Haiti? Primeiramente, cara, tem alguns dados aqui que me chamam a atenção, que é o seguinte, ó, opinião, tá? Eu acho que o Casemiro vai seguir titular. Ontem no treino, o Ancelotti meio que fez um time meio que misto, Martinelli titular, Igor. Seguinte, ó, opinião, tá? Eu acho que o Casemiro vai seguir titular. Ontem no treino, o Seguindo esse time aqui, pessoal. Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Vinícius Júnior, Guimarães, Fabinho, Danilo, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos. Cara, daqui só que eu não mexi a zaga, até porque não tenho que mexer, né? Mas se a gente for subir o meio de campo, cara, Fabinho, pô, Fabinho é um cara, não tenho o que dizer dele aqui, mas eu acho que a gente perdeu, se é que vale dizer isso, aquele Fabinho, que tava no auge, que tava na idade pra ir pra Copa do Mundo. Mas, cara, a gente não tem aqui aquele cara diferente, sabe? A gente tem o Vini Júnior, mas o Vini Júnior não provou ainda que ele é esse cara diferente. A gente acaba ficando muito com aquela expectativa de, pô, Neymar, mas tá difícil. Ancelotti meio que fez um time meio que misto, Martinelli titular, Igor Thiago titular, Léo Pereira titular, só que eu duvido que aquilo ali vá de fato ser o time que vai jogar contra o Haiti. Eu posso estar errado, porque é eu só duvidando, é o meu achismo, mas eu acho que o Casemiro segue no time principal do Brasil. Eu E acredito se por também. acaso ele não for o cara que começa contra o Haiti, talvez tenha mais a ver com o Haiti do que com o Casemiro. Apesar disso, apesar de eu estar concordando aqui com você que provavelmente está meio sem paciência com o Casemiro, ele deve jogar. Só que, apesar de provavelmente ele ainda ser um dos homens de confiança do Ancelotti, olha só que dado curioso isso aqui. Casemiro foi o quarto mais lento entre os jogadores de linha que atuaram pelo menos um tempo na Copa do Mundo até agora. Aí você fala, tá, ele foi o quarto mais lento do Brasil, então quer dizer que tem três caras mais lentos do que ele. Não, não, ele foi o quarto mais lento da Copa inteira. Sim, entendeu? Olha só. O volante alcançou Caramba. a quarta menor velocidade máxima de acordo com a FIFA, 26,5 km por hora. Ele superou apenas Madibo, ou Madibo, não sei, do Do Catar a Catar. Copa inteira. Pai, Catar, cara. Laros Duarte, de Cabo Verde, e Rani Khedira, da Tunísia. Então, só três caras na Copa Caramba. inteira correram menos, correram assim mais devagar do que o Casemiro. Mesmo assim, mesmo com dados objetivos tipo esses daqui, Bastante eu objetivo, acho que né? ele ainda seguirá sendo um dos titulares. É o que eu tenho de impressão. Beleza, e o Rafinha? Porque assim, eu acho que disparado, os três mais criticados do primeiro jogo foram Casemiro, Rafinha e Igor Thiago. O Rafinha, por sua vez, ele não é igual ao Casemiro não, tá? Quando a gente pega esses números aqui que saem, essas estatísticas que saem, a gente tem um Rafinha que, na verdade, ele vai bem, pelo menos no quesito de se entregar no jogo. Então, se tudo deu errado, e muita gente às vezes fala, igual eu mostrei em um vídeo, o cara falando que ele tem medo, que ele parece meio, sei lá, covarde dentro de campo, na verdade, o que a gente tem de dado, né, material mesmo, é um Rafinha, que, como de costume, segue sendo um dos jogadores que mais correm, que mais entregam ali, no mínimo, dedicação. Olha, Cara, o Rafinha é um cara assim que sempre eu defendi, porque se a gente for acompanhar a Copa de 22, ele é um cara que corre muito. E ele não tava no Barcelona. Ele é um cara que se entregava muito pela seleção brasileira. Só que nesse último jogo da seleção brasileira, eu não sei se tem alguém que dá pra defender muito além do Vinícius Júnior, e muito por conta do gol. A seleção brasileira, como tudo, foi muito abaixo mesmo. E o Casemiro é a prova de que esse nosso meio de campo não tá legal. Isso não é meio de campo para a Copa. A gente tá falando aqui de um meio de campo que a gente tem no banco de reservas. Paquetá, a gente tem Danilo do Botafogo. A gente tem o próprio Fabinho, que tá, vamos dizer assim, melhor do que o Casemiro. E a gente não tem um meio de campo que venha dar medo, sabe? Até porque eu não sei se é muito por conta desse 4-2-4 que o Ancelotti quer jogar. Até porque eu assisti o jogo da França, a França jogou no meio que um 4-2-4. Só que a França tinha uma dupla de ataque ele muito compacta. Você via voltando para marcar Dembélé, você via, eu não me lembro se o próprio Papé, mas a dupla de pontas da França voltava muito. E isso era meio que predominante para ali o que a França precisava para conseguir ter o controle total de bola. E mesmo assim a França deixava às vezes a bola ali com o adversário por pouquíssimos intervalos de tempo. Acredito que é mais para reconstruir mesmo.
mais para ali o pessoal se recuperar e depois voltar para o ataque. Só isso aqui. Jogadores com mais quilômetros percorridos contra Marrocos. Aqui, calma, não é a Copa toda, é só aquele jogo Brasil e Marrocos. O Rafinha é o líder. O Rafinha é quem mais correu. É claro que tem a ver aqui com o fato de, por exemplo, ele ter jogado o jogo todo. Por exemplo, o Casemiro não jogou. Mas aí não foi só ele, né? Teve muita gente que jogou o jogo todo. E ele foi aqui o cara que mais percorreu o campo durante a partida. Douglas Santos em segundo, Gabriel Magalhães em terceiro, Vinícius Júnior em quarto, Bruno Guimarães, Marquinhos, Igor Thiago, e aqui a lista vai embora. Danilo Baiano meteu o apelido aqui por conta própria, mas a gente tem um Rafinha que muito provavelmente por causa de coisas tipo essas daqui é mantido no time titular. E aí, cara, a gente volta agora pro momento opinião. Eu acho que Casemiro seguirá sendo um dos titulares desse time. Talvez não contra o Haiti, apesar de que eu acho que até contra o Haiti vai ser, Bem mas provável. em dia importante, provavelmente o Casemiro segue sendo o titular. E eu acho, tá, que o Rafinha também. A não ser que, como eu falei, ele nesse jogo em específico. Cara, a parada do Casemiro aqui, o Casemiro ele é um cara que é muito de confiança, vamos dizer assim. Ele pode não ter o futebol necessário para estar, vamos supor, na seleção. Mas como ele vem a ser tanto de confiança, assim, sei lá, Carlito Ancelotti vê nele o futebol que nem ele não consegue ver em nenhum outro meio de campo. Eu acredito que se nós chegarmos na final, o Casemiro titular e ir pra cima dele. Meu Deus. Vamos pra cima. Queira mudar um pouco, porque é o time mais fraco do grupo e tal. Mas o meu palpite é de que Rafinha e Casemiro seguem titulares. Agora, quem que não deve ser titular? Eu acho que o Igor Thiago roda. Eu acho que o Igor Thiago perdeu a chance. Eu acho que ele teve oportunidades e não aproveitou elas. Então ele deve perder a vaga. E aí todo mundo fica na expectativa de agora vai. Então agora vem o Endrick, né? E saiu até essa notícia aqui, ó, que talvez você não tenha visto, você precisa ver isso aqui porque é muito bom. Saiu essa notícia de, beleza, agora que o Igor Thiago tá mal, será que o Endrick vai jogar? Será que finalmente o Ancelotti vai colocar o Endrick de titular? E aí saiu isso aqui, ó, urgente. Ancelotti disse a Endrick que ele será titular contra o Haiti. Opa, baita notícia, né? Com isso, o trio de ataque do Brasil deve ser formado por Vinícius Júnior, Rafinha e Ancelotti. O Ancelotti disse pro Endrick que ele vai ser titular. Ele é Ancelotti, não o Endrick. Obviamente isso aqui é uma piada, tá ligado? Que quando você vai ver, eu vendo aqui pela primeira vez, eu fiquei, eita, o quê? Vai ser... Ah, tá. Pô, talvez ferra. Enfim, eu imagino que no cenário ideal, provavelmente ele vai vir com o Matheus Cunha. Então eu chutaria que o Igor Thiago vai rodar de fato, ele não vai seguir titular, mas eu acho que o Matheus Cunha... Eu acho não, a gente tem praticamente que certeza que o Matheus Cunha está na frente do Endrick. Ontem saíram notícias de que no treinamento teve um momento que o Endrick foi testado no time titular, mas aí é teste, é para ver ali o que acontece. Pode ser que nesse treinamento o Endrick tenha talvez colocado ali uma dúvida na cabeça do Ancelotti? Tomara que sim. Dá para ter certeza disso? Não dá, não. Então, assim, de hora por hora, eu acho que o palpite mais certeiro seria Casemiro mantém, Rafinha mantém, Igor Thiago não, mas não para vir o Endrick, e sim, na verdade, vir o Matheus Cunha. Eu acho que, por hora, o mais provável de acontecer é isso. E aí, cara, beleza. Dito isso, como é que chega a seleção brasileira para esse jogo? A seleção brasileira, ela tá em pé de igualdade com a França, com a Argentina? Todo mundo sabe que não. Só que eu não sei se vocês viram, e é legal que vocês vejam, a gente tem o Danilo, lateral, que é um dos capitães desse time, ele meio que assumindo que a gente não tem realmente o mesmo preparo que eles não. A gente não tem... Eu vou deixar ele falar e vamos ver aqui as escolhas de palavra dele. Olha só. Talvez depois do jogo da França, em algumas entrevistas, eu falei, pessoal, nós temos que ser claro, nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje, ou como Maturidade. a própria Argentina tem. Nós A gente não temos tem essa maturidade enquanto equipe. O que não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel e provar ganhar e provar chegar longe. Entretanto, as nossas ferramentas para jogar essas partidas, elas têm que ser diferentes. Nós temos que usar outro tipo de mecanismo para poder... Cara, é muito louco você ver alguém que tá lá dentro, um jogador, talvez
quem melhor se comunica dentre todos eles que estão lá na seleção, Verdade. assumindo que realmente a gente está atrás. E assim, ele tá falando que água é molhada, né? Ele tá falando que todo mundo sabe, ele tá falando o óbvio. Mas muitas das vezes nesse meio do futebol, o óbvio não é falado. Você nega a realidade porque você tem que fazer ali uma média, tá ligado? Aqui não. Aqui a gente assume que a gente não tem a maturidade, essa é a palavra que ele assume. Estamos muito atrás, a gente tem que fazer diferente. E sinceramente, quanto mais eu vejo o Danilo falando, menos eu odeio ele. Então eu tenho que parar de ver ele falando, porque ele fala muito bem. E que bom que a gente tem essa capacidade de reconhecer que a coisa tá ruim, porque de fato tá. E aí, cara, tem outra fala também do Danilo, que aqui no pós-jogo ele é perguntado se é soberba entrar contra o Haiti pensando em fazer goleada ou não, ou é isso aí mesmo. E aí ele dá a resposta que eu julgo ser a melhor que um jogador poderia dar, que é o seguinte aqui, ó. Para finalizar, é soberba falar de saldo contra o Haiti? Soberba porque a gente tem que entrar para ganhar o jogo como for. Depois já se vê o que vai acontecer, mas para ganhar o jogo com comportamento justo, com senso de responsabilidade, espírito de sacrifício justo. Eu agradeço. Cara, basicamente, ele meio que falando assim, a gente não pode entrar achando que o jogo tá ganho, porque não é por aí. E aí eu acho que ele sendo o jogador... Cara, é interessante ver uma frase dessa, porque a Espanha, eu acredito que deve ter entrado em campo, em cima do Cabo Verde, né? Provavelmente com a vitória na mão, vamos dizer assim. Os caras chegaram ali no campo para ganhar e enfrentaram uma retranca, acredito que uma das melhores da Copa até o momento, que foi a retranca do Cabo Verde, e não conseguiram furar, até porque, pô, tava vozinha lá no gol, né? Então, assim, eu acredito que hoje em dia, pela quantidade de empate, eu não me lembro se é 8 ou se é 9 empates, só na primeira rodada da Copa aí, mas tá acontecendo empate pra caramba, assim. E chegar contra a Escócia e pensar que vai conseguir meter uma goleada, hoje parece mais difícil, parece mais complicado mesmo. É uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho melhor antes de falar. Eles têm que pensar exatamente assim, porque a seleção brasileira não tá com essa moral, não. Agora, e a gente? A gente público? Porque uma coisa é quem tá lá jogando, outra coisa é a gente aqui. Dá pra imaginar que o Brasil pode se complicar contra o Haiti? Contra Marrocos, eu fiz esse mesmo vídeo aqui, né, antes aqui e tal, pré-jogo, e eu falei que até uma derrota poderia acontecer e não seria tão surpreendente. Se a gente até perdesse, não seria o fim do mundo. Beleza, e agora contra o Haiti? Cenário completamente diferente. Por mais que o Haiti, ele deu ali um trabalho para a Escócia e eu já te mostro os números desse jogo que assustam, mas aqui agora, gente, não, o Brasil não pode se complicar. Não no sentido de não existe chance, mas no sentido de não deveria. Existe chance sim, porque tudo pode acontecer no futebol. Do nada, Cabo Verde consegue segurar um empate com a Espanha, o Congo empata com Portugal. Assim, possibilidade existe. Mas assim, o Brasil não deveria cogitar essa realidade. Querendo ou não, a grande verdade é que tem que ser vitória. Não existe, ou não deveria existir chance de derrota. Derrota é absurdo, tá? Se realmente perde pro Haiti, aí realmente é loucura. Todo aquele desespero que aconteceu depois do jogo contra Marrocos, eu acho que parte ali é meio exagerado. O maior problema é a gente ter jogado mal e não exatamente empatado. É verdade. Se empata, ou então pior ainda, se perde contra o Haiti, aí realmente é muito ruim. O Brasil é obrigado a vencer do Haiti, tá? Assim, é o mínimo. E aí a gente tem alguns números aqui que chamam a atenção, que é o seguinte: a Escócia conseguiu fazer o dever de casa. A Escócia conseguiu vencer o Haiti na estreia da Copa. Só que aqui começa a chamar um pouco de atenção que, assim, talvez a nossa vida não seja tão fácil assim não, porque olha só os números aqui trazidos lá da Flash Score de como é que foi esse jogo. Então você tem um placar que a Escócia ganhou 1-0, beleza, só que aí você para ver aqui, posse de bola 54-46. O Haiti teve mais posse de bola ao final do jogo. Não é que em um momento ou outro... Não, ao final do jogo, o Haiti terminou com mais posse de bola. Total de finalizações, 15-9. O Haiti finalizou mais, teve mais posse de bola. A única coisa que ele perde são nas chances claras, que a Escócia teve uma só a mais. Então, assim, para você que não assistiu essa partida e que só viu o placar, além do placar ter sido apertado, o jogo como um todo foi. O Haiti, ele até finalizou mais no gol, é bem verdade que com muito menos perigo exatamente, mas com muito mais quantidade. Então, assim, o Haiti se mostra um time que aparentemente não é tão morto assim, não. E é muito louco, cara, porque eu não sei se você sabe, mas essa é a primeira Copa que eles jogam desde 1990
1974. E nessa, para quem não tá ligado, eles se classificaram agora, 2026, direto lá na Oceania e tal, então nem teve repescagem nem nada do tipo. Eles surpreenderam. A presença direta do Haiti na Copa meio que pega todo mundo desprevenido porque não se imaginava isso. Só que assim, esse aqui é o lado ruim. Se você pegar para ver o que eles fizeram na estreia deles na Copa, eles foram muito melhores do que dava para imaginar. Eles criaram muito mais problema do que todo mundo projetava. Porém, falando de novo do Flash Score, tem uma função lá no aplicativo que o link para download vai estar aqui embaixo. Baixa aí, de graça, é só baixar. Cara, tem uma função lá que eu acho muito interessante, principalmente agora em época de Copa do Mundo, que é, você entra ali no jogo que você quiser, vai passando aquelas abas e tem o H2H, que é o Head to Head. Que é isso? Quais são os últimos placares quando esses dois times se enfrentaram? A gente tem isso no aplicativo, então todas as vezes que o Brasil e o Haiti jogaram, qual que foi o placar? A gente tem isso aqui. Então olha só, tá? Isso aqui é um momento bem interessante. Se por um lado o Haiti, ele preocupa um pouco porque a seleção tá completamente perdida, a brasileira, e eles jogaram um joguinho bem interessante, por outro lado, olha qual que é o histórico de Brasil e Haiti. As últimas vezes que a seleção brasileira e a seleção haitiana se enfrentaram, a gente teve simplesmente isso aqui. Em 2016, 10 anos atrás, 7-1. 7-1. Em 2004, mais tempo ainda, 6-0. E em 59, meu Deus do céu, isso aqui é tipo assim, o segundo ano do Pelé na seleção, tá ligado? Terceiro ano, 9-1. Cara, sem palavras aqui. Então, assim, esse aqui é o histórico de Brasil e Haiti. O Brasil é para ser muito superior ao time da seleção. O time da seleção é foda. A seleção haitiana. Então, o normal é ganhar. E o ideal é que a gente não só ganhe, mas faça ali um saldo de gols. E aqui é a opinião, tá? A partir de quanto já é uma vitória boa? Eu diria que pelo menos 3-0, tá? Pelo menos 3-0. De qualquer forma, o Brasil vai se classificar e tal, mas assim, pelo menos 3-0. 4 pra frente, já tá legal. 2-0, esquisito. 3-1, esquisito, ruim. Tem que ganhar. Ah, mas e se não ganhar? E se for empate? Horroroso. E se for derrota? Aí, amigo, aí eu não sei nem o que eu falo aqui. Se conseguir perder, mas eu acho que não vai. Cara, se o Brasil perder pro Haiti, mano, pode colocar a roupa dentro da mala e partir o Rio de Janeiro. Quem mora em Madrid, partiu Madrid e acabou. Vamos lá. Uma parada impensável até o momento. Então, assim, a gente tem esses perigos aqui e ali. A gente tem uma seleção brasileira que ainda não sabemos qual que vai ser o time titular. Eu fico aqui na dúvida. A minha aposta, como eu falei, Rafinha e Casemiro dentro, Igor Thiago fora, a não ser que ele tenta fazer uma coisa meio diferente. Inclusive isso, tá? E se o Ancelotti quiser, justo nesse jogo do Haiti, por ser o Haiti, meter um time meio diferentão? Eu não gosto da ideia. Eu não gosto, porque assim, o Brasil ainda não encaixou. Então a gente não tem nenhum time principal ainda rodando. Aí você vai tentar um time alternativo, sendo que nem o principal tá funcionando 100%. Eu não gostaria da ideia, eu gostaria de ver um Brasil, assim, com a maior força possível, já contra o Haiti. E esse Brasil, eu acho que ele teria o Rafinha, e ele teria o Casemiro, e ele teria o Matheus Cunha. E pra não falar que, tipo, tudo é perdido quanto ao Endrick, assim, pra mim é quase que certeza que o Endrick ganhará minutos nesse jogo. Provavelmente no segundo tempo, mas ganhará. Se por acaso nem nesse jogo ele não ganhar minuto nenhum, aí já é uma loucura. Aí virou bagunça. Mas eu acho que não. Então, assim, pessoal, no geral, o Brasil pode se complicar? Pouquíssimo provável, tá? Se acontecer, vergonha, vexame e, nossa, alerta vermelho máximo. Na verdade, se acontecer, tem que até ver que se vale a pena classificar ou não. Eu acho que a vitória, resta saber de quanto. A gente olha que o histórico é muito positivo, pelo menos 3. Tem que ser pelo menos 3 gols de diferença. E o que você pensa, o que você acha de tudo isso aqui que eu falei? Você concorda com alguma coisa em específico? Tem alguma coisa em específico que você discorda um pouco mais? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito e até o próximo vídeo. Pessoal, o Brasil pode se complicar. Se inscreve no canal, pessoal. José é um cara. Deixou muito bem alinhado. Pegou aí partidas anteriores que eu não tinha nem pensado nisso. Realmente, o retrospecto aí de Brasil e Haiti é Brasil. E a gente tem que entrar para ganhar. Até porque, se a gente perder para Haiti, a gente vai ficar meio que complicado. Até porque a gente pensa que a Escócia é um ladrão amarrado, mas não é não, tá? Escócia é um time que pode vir a dar trabalho sim. Inclusive, temos que se preocupar em fazer saldo de gols sim também. Danilo, ele se apresentou muito bem pela seleção brasileira. Foi aquele cara ali mais
centrão, como é que eu posso dizer, foi uma pessoa mais, aquele cara mais pé no chão, mais realista, mas mesmo assim não dá para tratar a seleção brasileira com tanta seriedade assim quando se trata de Copa do Mundo. A gente tem que entrar para ganhar. A gente não é favorito, mas a gente tem que buscar sempre ser a melhor, vamos dizer assim. Até porque a seleção brasileira, em termos de Copa do Mundo, não tem comparação com nenhuma das outras. É a seleção maior, é a que tem a camisa mais pesada. E com relação ao Casemiro, eu sou contra ele ser titular, mas como a decisão não é minha, eu acredito que titular Casemiro é titular e vida que segue. Obrigado por ter assistido até aqui. Tenha uma ótima noite. Desde já agradeço.